Vamos para o nosso mata-mata, então, de jogadores que bateram e voltaram. E aí, o critério para o campeão, para vocês determinarem o campeão... Aquele que foi o pior, com a pior passagem lá. Não é a pior passagem lá, é aquele assim... Esse maior cara decepção. Era que tinha mais, maior expectativa de ter decepção, carreira lá. Frustração. Entendeu? Qual jogador mais surpreender ao bater e voltar? Bom critério. Vamos lá, separamos 8 jogadores aqui. Vamos à lista. Botamos já o Pedro, como falamos. Tá. Pedro... Gerson, esses 4 aqui do... Cara, só tem jogador do Flamengo, hein? Seja do Flamengo. Coloca, hein? Ou possivelmente do Flamengo. Pedro, Gerson, Gabriel Barbosa, Pedro Rocha, Dudu, Bruno Henrique do Palmeiras, Bruno Henrique do Flamengo e Vitinho também do Flamengo, tá? Bom, o Dudu foi do Dinamo de Kiev, bateu e voltou. E o Bruno Henrique foi do Palermo da Itália. Exatamente. E o Bruno Henrique do Flamengo foi pro Wolfsburg, bateu e voltou. Sim. O Vitinho foi contratado pelo CSK. Decepção, frustração. Quando saiu do Botafogo foi pro CSK, voltou pro Inter, voltou pra Rússia, voltou pro Flamengo. Engraçado que tem alguns clubes que são entrada na Europa, né? Udinese, Spartak Moscou. Porto. Então, o Spartak é o caso do Pedro Rocha, isso. A Fiorentina, o Gerson, Internacional e Gabriel Barbosa, Fiorentina também, Donetsk, então. O Pedro, tá? Então vamos lá. Supondo que o Pedro volte agora para fazer esse primeiro exercício, qual jogador surpreendeu mais ao bater e voltar? Pedro Guilherme ou Gerson? O Pedro Guilherme, você foi que nem a mãe dele quando ele deixa a toalha molhada em cima da cama. Pedro Guilherme! É que nem o Diego Maurício, lembra? Maria Eduarda! É assim, Diego Maurício é o maior nome de bronca que você dá em filho. Exato. Diego Maurício! E falavam que era o novo Adriano. Parece a Monique Tanella quando entra no programa. Fala assim, Luiz Felipe? Pô, que ninguém me chama de Luiz Felipe. De repente quem estiver do lado dela na produção. Pode ser, né? Bom, vamos lá. Mauro Betti, Pedro Guilherme ou... Gerson. Então, eu vou votar no Pedro, porque até porque nosso asterisco, como diria o Pretzel, essa ressalva que ele ainda não voltou, né? Eu gosto muito do Gerson, gosto cada vez mais, o Ricardinho destacou ontem também, ele foi brilhante em determinado momento, porque foi talvez o titular que mais caiu de produção no final da temporada, mas assim, uma temporada sensacional do Gerson, do Vapo. Eu vou ficar com o Pedro, porque o Gerson, até pela característica, eu achei que ele foi talvez um pouco cedo demais e imaginava algumas dificuldades até pelas escolhas profissionais. Então eu fico com o Pedro. Eu falei o Gerson foi para a Fiorentina, mas ele foi para Roma, né? Roma depois de Fiorentina. Roma depois de Fiorentina. O Flamengo comprou, né? Sim. O Flamengo comprou. O Gerson, quando sai do Fluminense, ele sai com um cartaz de camisa 10, um cara que é diferente, que pega na canhota, que limpa, que dá Casal sub-20, Gerson e Kennedy. Isso. E agora tem outro casal sub-20, outro casal sub-20, né? A última vez estava no Newcastle, né? E tinha o último casal sub-20, que agora que era o Marcos Paulo e o João Pedro. Outro, que a gente não vai colocar aí, porque é menino, aquele que era de São Paulo também, que vira Bosquilha? e mexe... Não, Bosquilha tá no Mônaco. Bosquilha quase voltou para o centroavante, que era de São Paulo. Qual? Nome curtinho também, eu vou lembrar já. Não vai, eu já vou lembrar já. Vai. Mas vamos aqui então, Ricardo. Você quer que eu passe por Prédio quando você tenta lembrar? Não, eu vou até pesquisar aqui, mas eu vou... Parece a minha mãe falando. Como é que ele ator italo-americano conhece com o Robert, que acaba com o De Niro em tamanho? Eu vou na do Mauro Betti. Pedro também? Pedro. E aí, Pretzel? Eu também acho, nesse critério, Pedro, porque o Gerson chegou a ficar 2 temporadas aí não é um bater e voltar. Bater e voltar é um negócio Piazon? O Lucas Piazon. Não, mas nunca voltou, ele tá lá direto. Mas não tá, né? Não tá em lugar nenhum, nunca joga. 17 anos foi pro Chelsea, era de São Paulo, não era? Mas nunca joga. Tá lá no jogo do Brasil. Sim, vou falar assim, essa eu vou contar porque deu pra ver. A gente fez um sul-americano sub-17, um sub-20 desse, cara. E aí o técnico chama, cara, foi uma das maiores de respeito. Vou falar porque respeito. Cara, o técnico chama, ele olha e faz assim, vira as costas, sai, vai pro outro lado. E... Lucas Piazon. Tem muito cara que se acha muito que vai cedo pra Europa e não joga nada. Essa é a realidade. Bom, o Pedro ganhou por 3-0. Estou surpreso. Tá mesmo? Achava que o Jean... Eu acho que o Pedro já saiu com a chancela de ter sido convocado uma vez, então a expectativa... Sabe o que acontece com o Pedro? Ele saiu mais barato que o Gerson. O Pedro jogou 28 minutos, se eu não tiver equivocado. Isso aí, pois é. E aí, bate e volta? Bate e volta. Isso, evidentemente, com asterisco, sem voltar. Sim, mas a tendência é voltar mesmo. Tá. Eu acho também. Então, botamos o Pedro aqui. Gabriel Barbosa e Pedro Rocha. Pedro Rocha, quando ele sai do Grêmio, ele era das peças mais importantes do Grêmio, que é campeão da América na sequência. Na realidade, o Spartak, desculpa, mano. O Spartak queria o Luan. E aí não deu o Luan. O Luan não quis ir.
Não, O Lu achou que não era para ir para o Spartak, porque o time entendeu que... E coisas interessantes. Aí falou, putz, aí vamos lutar com o Everton Cebolinha, né? Que não tem Pedro Rocha. E que é muito melhor, ou virou muito melhor do que o próprio Pedro Rocha. Né? E aí? O Everton. Vamos começar com o Alexandre Pretz. Não, é Gabriel, né? O Gabriel chegou com uma expectativa e pelo valor que ele foi vendido para a Inter, e ainda vai para o Benfica e volta, então por toda a expectativa que existia, pelo que ele pode render, aí eu acho que o Gabriel. Aí tem o seguinte, o Pedro tem um componente nesses aí, uma coisa é o Gabriel ir para a Internazionale. O Pedro vai para o Spartak, em tese, você tem mais condições de jogar no Spartak do que na Inter. Vai ter mais minutos, vai ter mais a possibilidade de Tu te lembra quem é que o vingar. Spartak comprou do Flamengo? Do Flamengo? É, não te lembra? Volante? Ibson. Jogou, e jogava Era muito. grande nome, lembra? O Spartak foi lá e comprou o Ibson, depois veio jogar no Santos. Jogou muita Certo? bola. Corinthians também. Passou pelo Grêmio, pelo Grêmio, não, o Corinthians, foi O Ibson jogava E lá muito. no Santos, morava no Gonzaga, mais uma pro Mauro, de fofoca. Nossa. Morava na cobertura que era do Fábio Costa, colocava o bonde do Mengão quase toda noite. Os caras queriam bater nele, irmão. Bom, um voto para 0 para o Gabriel Barbosa. Tem esse componente que eu falei aqui, é minha opinião, né? Você chegar no Spartak, você tem mais chance de jogar. E é, em tese, mais chance de dar certo do que... A chance de dar certo aí é muito subjetivo. Mas você jogando, você fica mais feliz do que não jogando, né? sim. Ricardo Martins. O Gabriel Barbosa saiu do Santos como um dos maiores jogadores da base do Santos, fazia gol pra caramba, por isso que ganhou o apelido de Gabigol, subiu cedo pro time principal. Só o Anderson Moreira que não gostava. Anderson Moreira achava ele fraco, que ele não sabia jogar. Ei, Anderson Moreira, procurar no posto o que fazer. Gabriel Barbosa. Mas que uma vez ele estava na Bandeirantes, ainda ele chegou para fazer um programa, não sabia que ele ia fazer o programa. Eu falei, nossa, olha o cara do posto. Não, era ele mesmo, aí muito parecido. Naquela época era agora com a barba, não. E não gostava do Gabriel ele Barbosa. caiu numa entrevista que ele me deu. Pra né? você, exato. Ah, é verdade, né? Exato. Mauro Betti. Gabriel Barbosa, né? E não só nesta... Bom, não quero dar spoiler já dando. Outras estafetas históricas, né? Você pode pegar o caso do Roberto Dinamite. Ele ficou 3 meses, em 1980, numa época que você só tinha 2 estrangeiros, quando ele foi para o Barcelona. E quase que ele volta para o Flamengo. Não fosse, então, o Eurico Miranda... E ele volta e na volta arrebenta, né, irmão? Na volta ele estreia contra o Corinthians, faz 5-2, 5 gols contra o Jairão, o saudoso Jairão do Corinthians, no Brasileiro de 80. Bom, é Gabriel Barbosa. Bruno Henrique e Dudu. O Dudu sai moleque, ainda do Cruzeiro, para jogar no Dinamo de Kiev. Exato. Depois volta, vai pro Ele Grêmio. jogou no Curitiba antes? Não, vem no Grêmio. Não, depois vem do Grêmio, volta pro Grêmio, do Grêmio vai pro O Dudu jogou aonde? Acho que é Cruzeiro. Goiás, do base do Goiás, se não me engano. Não, é Goiás. Não, é Cruzeiro. Goiás. Não sei Quando se ele foi jogou da base do Goiás. quando ele jogou... Não, ele começa em nível no Cruzeiro. Cruzeiro, é quando ele joga Mundial, acho que ele jogou Mundial Sub-20, que a gente fez. Sim, muito bem. Que é campeão, né? nunca Campeão, mais o fiz, Oscar viu? jogou muito, o Casimiro jogou muito. Dudu e Neymar. Bernardo, certo? Revelados juntos. Perguntei para Dilson Batista, na época técnico, né, do Cruzeiro. E aí, esses dois? O Dudu é jogador, o Bernardo não dá. O Adilson Bernardo Meia, filho do Hélio. isso. O Bernardo até se perdeu em outros programas. E o Bruno Henrique, ele disciplinares. saiu mais maduro. Isso. Depois de uma trajetória já muito boa no time profissional do Corinthians. No time e na profissional, ele Portuguesa já ele era foi bem, profissional, que né? Ele levou o jogou Corinthians. muito, já Sim. estava no Corinthians bem pra caramba. Sim. Aí vai pro Palermo, que não era o Palermo de hoje, era um time mais competitivo do que é o Palermo Sem atual. dúvida. E também bateu uma temporada, chegou e voltou. Ó, Dudu. Não tô louco. Cruzeiro, Jogou no Coritiba. Coritiba, sim, claro. Cruzeiro, Coritiba, não tô maluco. Lembrava dele. Dinamo de Kiev, Maluco você é, mas... Grêmio e Palmeiras. Do Dinamo ele veio pro Eu Grêmio. lembro de falar do Coritiba. Mauro, abre aí. Dudu ou Bruno Henrique, nesse conceito aí, né, do surpreendeu Sim. ao bater e voltar. Dudu, né? Você acha que o Dudu? Dudu, sim. Características diferentes, idades diferentes, mas eu acho que o potencial do Dudu ele poderia ter ficado mais tempo ainda que com essa diferença, né? Mas de coração, ainda bem que ele voltou. Agora, aliás, dia 11 completa 5 anos daquele chapéu que ajudou a mudar a história dele e a história do Palmeiras também, né? Como um todo. 1-0 pro Dudu. O Bruno Henrique, quando ele saiu do Corinthians, ele era um dos melhores jogadores Sim. da função no futebol brasileiro. Não tem dúvida. Não tem dúvida. Ricardo Martins. O Dudu foi muito cedo, né? Mas muito cedo, com molecão de tudo. Mas ele podia ter ficado lá um bom tempo, pela bola que ele tem. de volta. Não, Mauro, aí sem coração, Não, com razão. o coração tá Eu falando. sei disso. Dudu. Na média, é o grande jogador do Brasil. Dinamo de pra Kiev cá. é outro time que é porta de entrada também. Um monte. tinha Não, outro que estava na lista, Tietê, a gente tirou, que era o Tietê. Tietê saiu, Tietê, o bateu, Sid Clay voltou. agora também, Sid né? Clay também foi, ficou 7 meses Mas sem tem um jogar. monte, Tem um monte.
O Sid Clay, Arana já dá pra o colocar Sid nessa Clay aí era outro também. que mas o Sid Clay era outro que estava na pré-lista. Tem um cara que fez carreira no Dinamo de Kiev, que é o Betão, que tá zagueiro do Havaí. Não, o Kleber jogou no Dinamo de Kiev. Aliás, Betão é um dos caras mais legais que tem no futebol. Grande Betão. Grande Betão. Betão é um cara fora de série. 2x0 Dudu. 3-0. 3x0 Dudu. Até agora, Você tá surpreso até agora, né? eu assim, é que o Dudu jogou muito naquele Mundial. O Dudu era muito bom jogador mesmo. Sim, 11. Moleque. Não é ainda. Não, eu tô pensando na época que ele saiu, do prospecto que ele poderia ser. Até pela idade, né? Ele era, achava que o moleque ia jogar muito verdade. lá e tá E jogando aquela muito coisa aqui. que se usaria o Kiev para vir É. para ligas mais importantes, né? Bruno Henrique e Vitinho. Agora a gente deve ter uma disputa mais equilibrada. Será? Não sei, começa aí, Ricardo. Ah, Vitinho, cara. Ah, tá. O Vitinho foi 2 vezes, quebrou a cara 2 vezes, né? O Bruno Henrique acho que não vai a segunda. Eu, se sou um grande time do futebol europeu, eu contrato o Bruno Henrique, mesmo com 28 anos aí. 29. Fez 29 agora, dia 30 meu, de o que ele dezembro. tá jogando é qualquer coisa fora, mas fora de série. Aí vai falar, não vai contratar um jogador com 29, porque lá na frente não vai vender, não interessa, meu irmão. Eu já falei que se eu sou o Liverpool, eu contrato o Bruno cara Henrique. que Contrato, o Liverpool ia deixo no muito banco, bem, velho. não puder jogar o Mané, joga ele, puder jogar o Firmino, joga ele. Ele, pra mim, é um jogador Ia muito bem mesmo, muito Liverpool. acima da média. Ô, Mauro, Mas eu voto no Vitinho, que o Vitinho, pra mim, é duro que eu vou falar, mas é jogador bem meia boca, viu? um voto pro Vitinho. Mauro Betti, o... Pô, se ele é meia boca, então ele não surpreendeu ao bater e voltar. 2 vezes, Xandão. Teve 2 chances. Não, mas ele pode ter chegado Né? nessa conclusão agora. Quando ele surgiu Foi no a Botafogo e é vendido, ele Gostava era... muito O dele no Botafogo era o cara, lembra? É, Aí foi pra lá, ó. Veio pro Inter. Ele chegou E a no essa- Inter, então? Ah, Então. no Inter ele caiu, né? chegou a essa conclusão agora, de que o Vitinho... Essa é a Meia conclusão boca. do Ricardinho. Pra mim. O Mauro Betti, pô, o Bruno Henrique fez uma partida maravilhosa contra o Real Madrid, em mata-mata Champions League, lá na Alemanha. Os 2-0 no Wolfsburg. Jogou muito, rabiscou, foi pra dentro, deu passe, pum, acabou com o jogo. Na volta o Cristiano Não Ronaldo. foi, na volta o Cristiano acabou com o Não jogo. compra o Bruno Henrique, claro. Não foi suficiente para ele se manter na Europa. Te surpreendeu Sim. a ponto dele ganhar do Vitinho ou não? Até pela característica dele de velocidade, de saber fazer gol, não fazia tantos gols como agora, não joga tanto como agora. O Bruno Henrique é daqueles jogadores diferentes porque começou tarde, né? Ele no início de 2012, ele foi contratado da várzea para a base, time principal do Cruzeiro, e mal jogou. Foi, se não me engano, para o Goiatuba ou Itumbiara, Goiás, aí deu no que deu. Então, esse é o jogador dos recentes, como o Liedson, tem outro grande atacante, que também não teve base. Ele era o caixa do Leandro supermercado. Damião. Fez do história Damião pelo também. Portugal. Damião. Caixa do supermercado em Valença, na Bahia, o próprio Leandro Damião de Várzea Paulistana. É muito interessante. O Elias, não é que ele era da base, mas ele saiu do Palmeiras bem e ficou um tempo jogando a Várzea até ir para a Ponte Preta e O dar no que Michel deu. é algo assim também, não é? O Michel tem os problemas dele, aquelas pessoas Isso, que ele já... isso. Também ele teve menos base. Então, assim, é interessante, até uma discussão muito longa. Mas eu sou, pela característica técnica, pelo faro goleador, pela velocidade e pela condição física atlética dele, o Bruno Henrique é o que falou o Pretzel, cabe em várias ligas europeias, apesar da idade, e fala, mas começou tarde. Mas ele tá jogando tarde, uma pena que ele tenha começado tarde. Mas, enfim, eu entendia que o Bruno Henrique tinha mais condição de ficar mais cedo na Europa, é muito mais jogador que o Vitinho, Bruno Henrique. 1-1, Pretzel define. Não, o meu argumento também é parecido com o do Mauro. Eu fico com o Bruno Henrique. Eu achava que o Bruno Henrique poderia ter feito carreira na Europa. O Vitinho, para mim, não surpreendeu. Achei que ele ia bater e voltar. É? Achei que ele ia 2 bater vezes? e voltar. Por aí também. Achei É, que porque ele aí ia bater. também, assim, eu não considero nem... A segunda é tipo assim, vai, tá emprestado, aí Isso. volta, emprestado de novo. Mas chegou a jogar, né? Na É, segunda. joga. Assim, ó, uma sugestão de mata-mata para outro dia aí, são jogadores de nome que eu tenho acompanhado, desempregados nesse momento no futebol brasileiro. Não, e assim, boa, sobre boa. o Vitinho, dá pra eu fazer. lembro... De nome, jogadores de nome, de cartaz. Sobre o Vitinho, eu lembro do Sidorf, né? Falando, pô, Sidorf, tá indo é. muito cedo. Fica mais. Como diria Oswaldo Oliveira, é o A clássico. mesma coisa que Dorival Júnior, hoje técnico do Furacão, falou ao Gabriel Barbosa. Não tá na hora ainda. Bom, vamos lá. Pedro contra Gabriel Barbosa. Esse é bom, hein? Ô, Pedro e Gabriel. Podemos estar falando aqui do centroavante do Flamengo em 2020, Ou dos dois juntos. ou de uma Dois dupla de juntos é bem ataque do legal, Flamengo hein? em 2020, Não vai ter pra ou ninguém, Mauro. de dois Vai ficar jogadores sem que graça, não Mauro. vão estar no Vai Flamengo ganhar em o Paulista. 2020. Tá? Tem todos esses componentes aqui. Prétia vai começar. Gabriel. Indiscutível. Indiscutível. Virou case. 1-0. Eu acho que não dá pra discutir, por mais que o Pedro tenha jogado muito pouco,
O Gabriel teve chance em um ano em 2 times da Europa e nos 2 não jogou, só arrumou confusão, que o Benfica queria devolver, a Inter falou que não queria, aí o Santos trouxe de volta e jogou tudo que está jogando. E eu acho que o Gabriel bate-volta Barbosa. o bate-volta tem a ver também com expectativa, né? A expectativa que o cara gera ao chegar lá. Mas assim, eu fico pensando, alguém que, como o Gabriel Barbosa, com o talento que ele já tinha demonstrado aqui, talvez conseguisse ter uma sobrevida Ou ele foi com o staff, de irmão. oportunidades, né? Você fala assim, olha, não jogou no primeiro mês, não jogou no segundo, não jogou no terceiro, não jogou no quarto, não jogou um ano. Quero ver mais, quero dar mais chance. Mas aí o comportamento não ajudou. Mais uma pro Mauro anotar aí, Mauro, anota aí. Ele foi com o staff, ele foi com O que tinha no staff? 2 assessores, pai, mãe, amigo, papagaio, periquito, cachorro, Cabeleireiro. gato. Deu certo. Essa arca de Noé não dá certo. Mas foi mesmo. Mauro Betti. Pretzel. Gabriel, né? Gabriel, assim fácil? Tá bom. Sem E dar agora? e já dando spoiler. Dudu ou Bruno Henrique? E eu vou de Dudu. Eu também. também. Dudu. Pelo jogador. E olha que tem sido o Dudu o grande jogador do Brasil de 2015 para cá. Uns mais, outros menos. 16 mais, 18 muito mais. Ano passado nem tanto, até porque o time não estava Dudu legal. Mas mesmo dependência, assim... né? Não, e assim, é o jogador que mais assistências dá ou um dos Que mais joga É o no jogador Brasil. que mais apanha. Ídolo do Palmeiras? Ídolo, mesmo, opa, mesmo, opa, não tem dúvida. Na opinião Ele do- e é o ídolo. que, Você acha que ele era e o que assinou ídolo? ontem com o Ceará, o Fernando Praz. Também é ídolo. Pra mim, o Fernando Praça foi mais ídolo que o Que Dudu. isso? Não. É, com condições diferentes, né? Mas os dois. Ó, o Dudu. O coração a gente tem. o Dudu- O coração Dudu é o não é seguinte, limitado, O coração, não. Cabe o que o você coração mais. torcedor que nem Dudu- coração de mãe. A gente, o Dudu, Praz, Carlos Eduardo. O Dudu, não, cara, esse já Gratuito de você novo. forçou um Gratuito pouquinho. de novo, né? O Dudu é um jogador no Brasil acima da média, muito acima da média, e outro, um cara que joga todos, cara. Então vamos lá. Impressionante. A final está entre Dudu e Gabriel Barbosa. Componentes que eu acho que vocês Vai ser devem levar 3 a em 0. consideração e vocês estão levando para fazer essa estafeta. A bola que esses caras tinham quando saíram, né? Isso vai influenciar na expectativa, na hora da saída. A bola que esses caras jogam até mesmo hoje, porque eu bateu e voltou. Por que não voltou? Por que não estão lá? Valores tem que colocar também. É. Quanto que Enfim. custou? Né? Eu vou começar com o Mauro Betti. De novo, Gabriel Barbosa. Fácil. Fácil. Assim. Ele é muito mais jogador que o Dudu. Não, acho que são jogadores que primeiro podem jogar juntos. Maravilhoso se pudesse jogar mais vezes. Ainda, evidentemente, mais jovem o Gabriel Barbosa. Acho até que com mais potencial que o Dudu, tecnicamente falando. Não estou falando em termos de Se idolatria. tivesse contratar um não sei dos lá. dois pro Mauro Betti em futebol clube jogar uma temporada. Eu já tenho o Dudu, né? Mas assim. Não, você mas não tem. Hoje, no Mauro Betti, não no Parmeira. se confunde. Ainda bem que não apito nada, senão eu teria uma situação Não, só muito pode pior. contratar um, vai. Gabriel Barbosa. Eu vou falar um negócio aqui, hein? Embora o Dudu tenha sido o Gabriel Barbosa de 2018. Eu gosto demais do Dudu. Eu acho que até hoje, eu gostei mais do máximo que eu vi do Dudu do que do máximo que eu vi Não, do eu Gabriel acho ele mais Barbosa. confiável o Dudu. Mas o que jogou Tá. o Gabriel Barbosa ano passado, velho. Não, pra mim é 22 isso, sim. aninhos. Tá bom, ué. Eu A gente posso respeita. O Gabriel é 9,6. O Dudu é 9,2 ou 9,3. Não. O Dudu é 22 Ele 9,3. fez 27 anos agora, É, o dia Dudu 7. é- O Gabriel tem 23. O Gabriel é né? 9,6. 9,6. 9,6. O Dudu foi aniversário agora, dia 7. Não, Quantos Dudu, anos? 29? 28 Não, anos. 28. 28. Tá então, muito novo o Dudu 9,3 ainda. o Dudu. Não, 9,2 o Dudu. 5 Ele anos de sempre, diferença. sempre lembrando que o jogador tem 27 e tem 28 O Dudu é anos. do mesmo ano 27 do Neymar. sabe? 7? Mesmo ano do Sim. Neymar. Né? De Cara, 92. 2011. O Neymar não jogou o Mundial, mas o Dudu jogou. Sim, podia ter jogado, né? O Neymar não jogou. Cara, então é isso. Neymar Um é voto Deus. pro Gabriel Barbosa. Vou lá no Pretzel. Não, Gabriel. É a maior decepção, bateu e voltou. Mas vocês estão pegando isso Desses aí, né? pelo contexto. Sim. É pelo contexto Sim. do, E o- do- e o de valor? como ele voltou, Tu porque o te Dudu lembra quanto jogou. que o Dudu É que o Dudu- valeu pro Dinamo de Kiev? Eu posso Só pesquisar uma agora coisa, pra você. uma coisa é você ir pro Dinamo de Kiev, Isso. com todo respeito já desrespeitando, outra coisa é para Internacional. Claro. E aí, E até a lembrando segunda que, o chance no Gabriel, Benfica. lembrando que o Gabriel era não jogador é da mais um seleção gigante, né, brasileira, mas- na época o Dudu não era, você pode Sim. até discutir se deveria ser ou não. Então, assim, era o Gabriel, sem expectativa, né? E desde muito moleque, o Gabriel muito bem na base Sim, do Santos, sim. subindo E bem. pro seu não que o Dudu desespero- não fosse também, mas... 5 milhões de euros. Pô, o outro foi 30 custou e... o Dudu no Dinamo Custou de Dudu, Kiev. ao O outro Dinamo foi de quase Kiev. 30. Até também esse tipo de valor é a condição que o Dinamo tem. Também Em lá atrás, 2011 né? também, né? Em 2011, né? Luiz, pro seu desespero, 3-0. Não tem desespero. Eu acho que o Gabriel Barbosa é a maior. Pra mim, assim, eu vou falar, eu não fiquei surpreso dele ter batido e voltado. O Gabriel É. Barbosa? Eu não fiquei surpreso por não vários pelo jogador, aspectos. pelo Principalmente combo.
principalmente pelos motivos pelos quais ele acabou voltando. Mas se ele chegasse lá, Mas- com mas- todos esses e aí, motivos, Inter também fizesse tava um gol bem, pro o jogo, time não tinha também. voltado. Claro que não tinha voltado. Não, tem isso, cara, não tem isso. Ele chega lá, os começa a fazer um gol pro jogo, os E o problemas... time da Inter que ele foi também era bem ruimzinho. Ricardo, viu? você Benfica sabe também disso não tá muito melhor do maravilha. que eu. Você tá na Baixada todo dia. Ele Baixada também tá, Santista. ele também tá. Os mesmos problemas que o Gabriel Barbosa Ok. mostrou no ano que ele ficou na Europa, ele já demonstrava no Santos. Só que certo? no Santos ele fazia gol. Tudo bem. Aí vai pelo nível de enfrentamento, então. pelo nível de jogo. Aí se ele chega numa Inter redondinha, ele ia fazer gol, cara. Ah, não sei. E é claro que ia. O Walter chegou Ele é muito redondinho bom, várias cara. Ele é muito Eu bom. acho ele muito bom. Eu acho ele muito bom. Eu Acho queria, ele- sabe o que eu queria eu ver? acho ele excelente. Eu queria ver ele os 3 jogos no Liverpool. Eu acho ele Eu excelente. queria ver ele 3, 4 Acho jogos no ele Liverpool. excelente e acho Ó, que... E se eu fosse Também. dirigente da Ó. Europa, eu O Bruno ia Henrique mais ainda. andar porque fala internacional Como sobre assim a... andar? Fazer andar. cocô, pronto. Isso. E andar pro que estão falando. Ah, porque pra imagem que ele criou lá, de um cara difícil. Porque assim, 2 anos depois dessa passagem frustrada pela Europa, ele arrebentou no futebol brasileiro. E pra mim isso já é 2 anos seguidos. suficiente. 2 Pra anos mim, seguidos. Isso é suficiente. Pra eles, não. Para os europeus, isso não é Eles também suficiente. erram, viu? Não, tudo que vem de lá é perfeitinho. também, não, eu viu? falo isso aqui toda Tá? vez. Ah, porque na Europa é grande Não, coisa não na é Europa só também. ele. É porque é da vida, gente. É o profissional. Mas e é eu futebol. acho também que Dá a certo, gente dá tem que errado. botar aí a cota da humildade também. Postura. Isso aí também faz diferença. E ele tá Jandão, bem mais profissional Jandão, também. sem Agora, querer né? comparar jogador, porque não dá pra comparar. Sim. O Romário nunca foi um cara... Não dá pra comparar. Mas Você você tá tá fazendo falando comparação. do gênio, Tô Ricardo. falando do Romário. Tá falando de um gênio, Mas o Ricardo. Romário chegava lá, chutava a bunda de todo mundo Mas- também. mas ele ia Tava lá nem e só que fazia mas ele gol, ia lá- irmão. mas ele lá Resolvia. resolvia toda hora. Tô falando de comportamento. Mas como comportamento. diz o Romário, que precisa ter imagem é espelho, eu só quero ser centroavante, não quero ser jogador de futebol, não quero jogar bem, eu quero fazer gol. Romário é um gênio até minimalista. Romário é realmente muito fora da próprio curva. Edmundo. O que você fala? O Edmundo, o comportamento fora de campo arrebentou a carreira de Na Edmundo. Fiorentina ele Podia foi ser muito muito mal. mais do que ele Na foi. Fiorentina ele foi mal. Mas Ele porque foi- veio não, pro carnaval, ele foi puro. bem, E ele mas falou foi que foi mal mesmo, pra caramba. como mal profissional. Exato. É, mas O aí ao Edmundo era mesmo pra ter sido tempo, muito no mais que foi, volta, irmão. ele Sim. constrói uma história no futebol brasileiro que Sim, ele mas- não conseguiria. Hoje o Edmundo, eu acho que o valor Edmundo que joga tem, demais, o joga valor demais, que cara. tem você ser ídolo de uma grande torcida Sim, no futebol sim. brasileiro é um valor Uma incalculável. não, duas. No caso do Edmundo, duas. Mas assim, de uma Impressionante. só, que já é muito difícil. E o Edmundo? É incalculável. Eu prefiro Se o Dudu tivesse jogado a carreira inteira dele no Dinamo de Kiev, jogando Liga dos Campeões, ou como se fosse no Shakhtar, tá Tyson no Shakhtar. Pega o Tyson, tá lá a vida inteira dele no Shakhtar. Capitão, pô, ídolo certamente da torcida. O tempo disso. Maravilhoso, bem legal. Mas eu acharia mais legal ter sido ídolo do Internacional, sim, mas por é de acaso. cada um também, Claro que é de cada um. não. Mas, eu tô Mas dizendo que a veja gente como esse não negócio pode de ídolo. diminuir, não Mas pode você vê dizer que é exatamente menos. É muito louco esse negócio de ídolo. O Edmundo é ídolo no Vasco e no Palmeiras. Sim. O Edmundo jogou no Santos e no Corinthians. Sim. Sim, no Fluminense, Tá? no No Flamengo. Fluminense, No Cruzeiro, Flamengo. do Botafogo. É isso. Saiu corrido do Cruzeiro. É, Cruzeiro, E agora, ao mesmo tempo, pegando o exemplo do Romário até... que também jogou um monte de time. Cara, então, o Romário começou no o pai dele, americano e tal. Jogou na América também, Romário. Também no finalzinho tem homenagem ao pai, seu Devair. O Romário, mais vasto, teve até estado, aquelas confusões Sim, todas. sim, né? claro. Mas assim, teve passagens muito boas no Flamengo, mas o Fluminense Romário, também. um gênio, mas o Edmundo é mais ídolo no Vasco Bem do que o mais, Romário. E o Romário, a relação dele com o Flamengo e o rubro-negro com ele também é complexa. Quer dizer, o Edmundo, mesmo com essas coisas, o Edmundo consegue. Por isso que é aquela coisa diferente entre craque, ídolo e craque, isso. os dois foram craques. O Romário é um gênio. Eu acho que o Roberto- O Edmundo quase próximo O disso. Roberto foi mais ídolo que o Edmundo. Muito mais. Sim. Lembrando o Roberto Dinamite dentro de campo. O presidente é outra É coisa, outra infelizmente, coisa. bem Separa, diferente. separa as coisas. Mas assim, isso é complexo. O único jogador que eu não vai. Se os caras começavam a xingar e vaiar no estádio, eu falo assim: para que ele vai vir na nossa cara e mandar calar a boca. Edmundo. Romário. Olha, não. Inclusive o Romário mesmo sempre disse. Mas quando você ele- bateu palma pra ele. Muito, mas Não, quando ele tava e o contra. Romário- Ai, Romário, vai. Falei, tá maluco? Não. Vão ser 2 agora, 2-0 pros caras já. Inclusive, assumidamente irreal. Ele voltou também ao Flamengo em janeiro de 95, porque ele falou: na Europa não tem sacanagem, não tem ninguém me xingando. Eu adoro ser xingado. Até nisso ele era muito fora da curva. Eu vou trazer a camisa que ele me deu no Fluminense pra você ver. Pode trazer, Só eu pra você tenho ver. também. Tá? Fechamos Aí aqui ele o me deu. mata-mata com o Gabriel Barbosa como aquele que mais surpreendeu ao bater e voltar com o Dudu. Ó, tinha na Viola pra segunda colocar posição. aí. Viola. Marcelinho Mas todos Carioca. esses em Prato de atividade. feijão né? daí também. Ricardinho. Isso.
A Ricardinho. volta do Romário ao Valência em 96 também. A gente Ricardinho lembra foi que uma ou ele duas? Middlesbrough, Ricardinho. Foi duas, né? Não, jogou na França também. Bordeaux primeiro. Jogou na França. Jogou na França. Bordeaux quando veio no Paraná e Bordeaux. depois- Ricardinho também foi e voltou duas vezes.